novo ano, eu sou professora de matemática, essa é a nossa aula de número 83. Nós vamos continuar fazendo algumas construções geométricas, né, utilizando aí o compasso e a régua. Então, hoje o nosso objetivo vai ser traçar ângulos e bissetrizes utilizando régua e compasso. Os materiais para a aula de hoje, então, vão ser o caderno, caneta, lápis, borracha, régua e compasso, certo? Vamos iniciar, então, com a bissetriz. Só para a gente relembrar rapidamente o que é a bissetriz, né? Nós já estudamos, mas só para a gente refrescar a memória. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem no vértice do ângulo e o divide em dois ângulos congruentes, ou seja, a bissetriz ela vai dividir o nosso ângulo ao meio, certo? Então, vamos recordar a construção da bissetriz de um ângulo por meio de dobradura e depois a gente vai ver como que a gente consegue construir ela usando régua e compasso, certo? Então, um jeito de você encontrar a bissetriz de um ângulo, né, utilizando dobradura sem precisar utilizar o compasso, vai ser mais ou menos utilizando aqui um triângulo, né? Ele manda você recortar um triângulo qualquer e aí, no caso, esse ângulo do nosso triângulo vai ser o ângulo que a gente vai dividir ao meio. E o segundo passo, então, para obter a bissetriz do ângulo do triângulo, a gente tem que colocar um lado alinhado com o outro, que nem tem ali na figura. Por fim, a gente vai ter marcado exatamente a bissetriz desse nosso ângulo aqui do triângulo, certo? Dá para ser feito dessa maneira, mas a gente sabe que recortar e dobrar para encontrar uma bissetriz é um pouquinho difícil, né? Então, o jeito mais fácil mesmo é utilizando o compasso e a régua. Então, vamos começar seguindo passo a passo aqui? Então, olha só, acompanhe agora a construção da bissetriz de um ângulo com régua e compasso. Então, o primeiro passo eu tenho que ter um ângulo, né? Então, vamos desenhar um ângulo aqui. Vamos desenhar um ângulo qualquer, certo? Então, nós temos aqui. A prof vai fazer o seguinte, eu vou desenhar um ângulo com uma medida específica para a gente poder ver certinho se deu certo a nossa construção. Então, vamos lá. Eu vou desenhar um ângulo com 60 e... Vamos desenhar com 50 graus. Então, lembrando como que a gente utiliza o transferidor para medir um ângulo, né? A gente vai alinhar aqui essa partezinha do meio, esse tracinho do meio, no vértice do meu ângulo. E aí eu vou começar do 0 e vou até, no caso, o 50, que é o ângulo que eu quero. Ou seja, até aqui. Marquei esses dois pontos, né? Eu tenho aqui, então, um ângulo de 50 graus. Olha só, aqui. Então, o nosso ângulo aqui, ele disse pra gente chamar ele de BOC, então aqui vai ser o ponto B, o ponto O da origem e o C. Então, esse nosso ângulo BOC, ele tem 50 graus, porque a prof quis desenhar com 50 graus pra gente depois poder conferir e ver se a gente encontra a nossa bissetriz da maneira correta. Então, em seguida, com a ponta seca do compasso no vértice O e uma abertura qualquer, ou seja, eu posso abrir do tamanho que eu quiser aqui o meu compasso, trace um arco determinando o ponto P na semirreta OB e o ponto Q na semirreta OC. O que isso significa? Eu vou abrir meu compasso em qualquer tamanho, vou colocar a ponta seca, que é aquela ponta onde não tem o grafite, né? Colocar essa ponta seca no vértice do meu ângulo e vou traçar um arco que cruze os dois lados do meu ângulo, ó. Então, aqui, este traço, esse arco, cruzou os dois pontos do meu ângulo. A partir do momento que eu cruzei os lados do meu ângulo, eu encontrei aqui o ponto P, que corta a semirreta OB. Então, esse aqui é o que chamamos de ponto P. E aqui ele pediu para eu chamar de ponto Q, certo? Estamos seguindo, né, ali a ideia do passo a passo, tá, gente? Então, aqui, com a ponta seca do compasso agora em P e uma abertura qualquer, trace um pequeno arco. Então, vamos lá. Eu vou utilizar a mesma abertura que eu já tinha aqui, só para não ter problema. Então, aqui, coloco a ponta seca no P, vou traçar um pequeno arco. E aí, depois eu tenho que fazer a mesma coisa, colocando a ponta seca no Q. Vou colocar a ponta seca aqui no Q e vou traçar um pequeno arco. Percebam que esse pequeno arco se cruzou ali em um ponto. Esse ponto, ele diz que é para eu chamar de D, né? Onde se interceptam os dois arcos. Este aqui é o ponto D. E, no caso, a semirreta que vai da origem até o D vai ser a nossa bissetriz. Então, a prof vai pegar aqui um giz colorido diferente. Então, iniciando aqui na origem até o ponto D.
essa aqui é a nossa semirreta, que é a bissetriz do meu ângulo. Agora, para a gente verificar se a gente construiu da maneira correta, a gente pode colocar o nosso transferidor aqui, alinhar corretamente e verificar se ficou no 25. Então, aqui eu tenho exatamente 25 graus. Olha só, 25 graus. Entre o 20 e o 30, 25 graus. Ou seja, desenhamos exatamente a bissetriz do nosso ângulo, certo? Isso serve para qualquer ângulo, independente de eu saber ou não o tamanho dele. Por exemplo, eu podia ter só o ângulo ali desenhado, certo? Sem saber o tamanho. A prof aqui colocou o tamanho para a gente poder medir e ver se a gente tinha construído da maneira correta. Então, é bem simples de fazer a construção da bissetriz, né? Só seguir esse passo a passo. Se você perdeu alguma parte, né? Só voltar, assistir novamente o vídeo. Seguir bem devagarzinho o passo a passo que dá para encontrar tranquilo a bissetriz de qualquer ângulo que vocês tiverem, ok? Agora, a gente consegue também construir alguns ângulos usando a régua e o compasso. Como assim? A gente vai construir esses ângulos iniciando de uma semirreta. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma semirreta desenhada aqui para nós, certo? Então, a nossa semirreta vai iniciar no ponto O, que é a nossa origem, ok? E ela vai passar por um ponto A. Então, aqui ponto A, e ela inicia aqui no ponto O, ok? Então, essa é a nossa semirreta, da qual nós vamos desenhar um ângulo agora. Então, o primeiro ângulo que a gente vai desenhar vai ser um ângulo de 90 graus, certo? Então, para fazer isso, basta considerar a reta OA e traçar a perpendicular a essa reta passando por O. Em seguida, basta então considerar uma das semirretas determinadas nessa perpendicular de origem O. Ou seja, nós vamos desenhar pode ser a mediatriz ou mediana desse ângulo, certo? Como que a gente vai fazer então? A gente vai prolongar aqui essa medida, essa semirreta, deixa eu pegar outra cor, para não ficar tão confuso. Então, aqui a gente vai prolongar, certo? Um pouquinho para a esquerda ali, para funcionar o nosso desenho. Então, como a gente tem aqui que ela tem que passar pelo ponto O para ter o ângulo de 90 graus, eu vou fazer uma abertura aqui, ponta seca do O, né? Que a gente viu na última aula, como a gente faz essa construção aqui, mas só para ficar mais fácil. Marquei 2 pontos, né? Tenho 2 pontos aqui onde elas cruzam a minha reta. Vou abrir o meu compasso um pouquinho maior do que a metade desse desenho e vou traçar então a minha reta perpendicular que passa pelo ponto O. Eu vou colocar... Perdi a abertura, gente. Vamos lá de novo. Acontece. Pode acontecer com vocês, ó. Eu utilizei essa abertura aqui, né? Tem que ser a mesma abertura. Então, vamos lá. Aqui no ponto, eu vou passar fazer o meu arco. E a partir desse momento, então, eu encontrei o meu ângulo de 90 graus aqui, passando em O, olha só. Encontrei a reta perpendicular a este ângulo de 90 graus. Então, eu vou traçar a reta aqui. No caso, não precisava ter ido para baixo, mas tudo bem. Então, essa é a minha construção do ângulo de 90 graus. Como que a gente fez isso? Construindo uma reta perpendicular que passe pelo ponto O. A gente realizou essa construção mais devagarzinho na última aula. Caso você tenha alguma dúvida, você pode assistir a nossa última aula, que foi a parte 1 de construções geométricas, tá certo? Então, esse ângulo aqui, né? O ângulo, a medida desse ângulo aqui, medida então de... Aqui eu posso dizer que é B, né? Medida de AOB vai ser, então, 90 graus, porque nós construímos uma reta perpendicular à reta que nós tínhamos ali, certo? Bem tranquilo de fazer, né? Agora, se eu tenho um ângulo de 90 graus, para eu desenhar um ângulo de 45 graus, alguém tem alguma ideia? Para construir um ângulo de 45 graus, basta fazer um ângulo de 90, a gente já fez, né? E traçar a bissetriz desse ângulo e considerar qualquer ângulo determinado por um dos lados, no qual é do ângulo que indica essa bissetriz, certo? Então, o que a gente vai fazer?
vai utilizar aqui esse ângulo de 90 graus, a prof vai apagar esses risquinhos aqui para não ficar confuso, né? Então, a gente tem aqui o nosso ângulo de 90 graus, observem. E nós vamos utilizar ele para construir um ângulo de 45 graus. De que maneira? A gente vai construir a bissetriz desse ângulo, né? Nós já vimos agora nessa aula mesmo, né? Foi a primeira construção que a gente fez. Então, basta eu pegar uma abertura de qualquer tamanho com a minha ponta seca na origem do meu ângulo. Então, eu venho aqui, traço um arco que cruze os dois lados do meu ângulo, correto? Vou abrir um pouquinho mais aqui a abertura do meu compasso, né? Só para eu conseguir desenhar melhor. E aí eu vou colocar a ponta seca nos dois pontos que eu encontrei aqui. E vou fazer um arco para ver aonde que eles se cruzam. E aonde eles se cruzam é exatamente aonde eu vou ter a bissetriz desse meu ângulo. Bissetriz de um ângulo de 90 graus vai ser o ângulo de 90 graus dividido pela metade. Metade de 90 é 45. Então, agora eu posso utilizar qualquer uma das metades. Eu posso utilizar a parte de baixo aqui, né? Posso utilizar essa parte aqui como meu ângulo de 45 graus. Ou posso utilizar a parte de cima. Preferi utilizar a parte de baixo, então vou apagar aqui para ficar visualmente mais fácil de vocês enxergarem. Mas eu poderia dizer, né, igual a gente tem aqui, posso utilizar qualquer uma das duas. AOC vai ser 45, ou seja, AOC vai ser 45 e COB vai ser 45 também. Poderia utilizar qualquer uma das opções, tá? Qualquer um dos dois vai ser 45 graus. Eu quis escolher este daqui para ficar mais bonitinho. Então, a medida aqui deste ângulo AOC é 45 graus, certo? Bem tranquilo, né? Então, este é um ângulo de 45 graus. A gente vai desenhar ele a partir de um ângulo de 90. Ah, professora, sempre tem que começar pelo de 90? Sim, eu vou ter que começar pelo de 90. Ou então eu vou utilizar o transferidor. Mas a ideia aqui é aprender a desenhar utilizando régua e compasso, sem usar o transferidor. Tranquilo? Então vamos para o próximo ângulo para a gente aprender a desenhar. A gente pode desenhar também um ângulo de 60 graus, certo? Um ângulo de 60 graus, a gente vai desenhar ele sempre iniciando por uma reta, né? Então, vamos começar pela reta aqui. A minha reta vai ficar aqui. Aqui, com origem O e um pontinho aqui, certo? Então, ele fala aqui, com a ponta seca do meu compasso, né? Em O e abertura qualquer, trace um arco que cruza a semirreta OA em um ponto P. Então, aqui, eu vou colocar aqui a minha ponta seca na origem e vou traçar uma semirreta, um arco aqui cruzando essa minha semirreta. Cruzando aonde? No ponto P. Então, aqui, este ponto é P. Esses pontos que a prof faz de rosa, geralmente eles são pontos auxiliares, tá? Só para vocês encontrarem o caminho certinho. Agora, com a mesma abertura, ou seja, não pode deixar a abertura escapar. Lembrem que a prof falou na última aula, caso o compasso de vocês seja muito do molinho aqui, assim, aquele que não para, o ideal é que eles tenham os parafusinhos embaixo aqui, né? O de vocês também tem. Então, talvez tentar apertar aquele parafusinho para ficar um pouquinho mais fixo. Não precisa ficar duro a ponto de você não conseguir mexer, não, mas tem que ficar firme assim para que vocês consigam abrir e ele fique no tamanho que vocês abriram. Aí, por exemplo, perdi a abertura que eu tinha usado. É muito simples. Você volta com a ponta seca aqui e alinha novamente aqui onde você tinha utilizado. Então, eu tenho de novo a mesma abertura que eu já tinha, ok? Vou utilizar a mesma abertura, agora com a ponta seca em P. A prof desenhou um arco muito pequeno aqui, vamos abrir esse arco, fazer maior. Aqui. Com a ponta seca em P, eu vou traçar outro arco, certo? Este arco
vai ser o ponto que eu vou marcar aqui no B. Ponto B, e agora eu tenho um ângulo de 60 graus. Você vai me perguntar, nossa, professora, mas da onde que veio esse ângulo de 60 graus? Como é que você sabe que é 60 graus? Já vamos falar sobre isso. Então, aqui, o meu ângulo AOB, a medida dele é de 60 graus. Então, como a gente já estudou, né, sobre triângulos, a gente tem o triângulo equilátero, que é aquele triângulo que tem os 3 lados iguais, e a gente sabe que um triângulo equilátero, em todos os seus ângulos também são 60 graus. Além de ter os 3 lados iguais, os 3 ângulos também são iguais, e os 3 ângulos medem 60 graus. Então, na verdade, aqui a gente estava construindo um triângulo equilátero. Percebam, eu tenho o mesmo tamanho aqui, e o mesmo tamanho aqui, e o mesmo tamanho aqui, ou seja, um triângulo com 3 lados iguais. E aí eu sei que esse triângulo tem como ângulo 60 graus, certo? Então é daí que vem da gente saber por que isso daqui é 60 graus, né? Da onde que essa construção aqui chega em 60 graus. É por isso, é porque é como se a gente estivesse desenhando um triângulo equilátero. A gente só não finalizou o desenho do triângulo, utilizamos somente o ângulo que ele constrói ali, certo? Agora, para um ângulo de 30 graus, alguém tem alguma ideia? A gente já utilizou essa técnica hoje. A gente vai de novo construir a bissetriz. 30 é exatamente metade de 60, né? Então, para construir um ângulo de 30 graus, basta fazer um ângulo de 60, que a gente já tem desenhado aqui no quadro, traçar a bissetriz desse ângulo e considerar um dos lados dos ângulos determinados por um dos lados do ângulo inicial e da bissetriz. Então, bem simples. Vamos traçar a bissetriz desse ângulo aqui. Então, deixa a prof apagar esses nossos pontos auxiliares aqui, que agora eles não vão ser mais importantes. Nós já utilizamos eles para esta construção, né? Vamos prosseguir para a próxima. Então, aqui nós temos um ângulo de 60 graus. O prof esqueceu de deixar um pontinho B aqui, só para a gente saber. Então, a gente sabe que a OB tem 60 graus, certo? Vamos encontrar a bissetriz dela desenhando, vamos encontrar o ângulo de 30 graus desenhando a bissetriz desse ângulo aqui. Então, novamente, foi a primeira construção que a gente fez na aula de hoje. Eu vou abrir meu compasso em uma abertura qualquer. Vou desenhar um arco que cruze os 2 lados do meu ângulo. Posso utilizar a mesma abertura? Posso, mas a gente geralmente utiliza uma abertura um pouquinho maior, só para que cruze corretamente ali. Então, agora eu vou alinhar aqui onde cruza, né, o meu compasso, onde ele cruza os meus lados, e vou fazer um arco aqui de cada lado, certo? Percebam que encontramos novamente o ponto da bissetriz. Então, a bissetriz vai passar exatamente por aqui, certo? Então, aqui nós temos a bissetriz. Esse aqui eu vou chamar de ponto C. Horroroso. Pronto, ponto C. Aí, eu posso escolher qualquer um desses 2 ângulos, ou esse de cima ou o de baixo. Como antes eu escolhi o de baixo, vamos escolher agora o de cima. Então, aqui nós temos um ângulo de 30 graus. Eu posso utilizar qualquer um dos 2, observe. Tanto a AOC quanto o COB medem 30 graus. Vou utilizar esse de cima aqui para ficar diferente do que eu fiz da outra vez. Então, esse aqui é um ângulo de 30 graus. Este ângulo aqui, a medida de COB é igual a 30 graus. Bem fácil, né, gente, de desenhar, bem tranquilo. Então, aqui, nessas construções, a gente utilizou o que a gente já aprendeu na aula anterior, e utilizou a construção aí por meio da bissetriz, utilizando sempre a bissetriz para encontrar os ângulos mais rapidamente, certo? Eu espero que tenha ficado claro, né? Não é uma atividade muito difícil, demanda um pouco de atenção, como a prof já explicou. O compasso é uma ferramenta, né, que vocês estão utilizando, não deve ser utilizado para brincadeiras. Ele tem uma ponta que tem uma agulha, então é perigoso, vocês têm que tomar cuidado, certo?
É uma ferramenta que vocês estão utilizando, então não é para brincar, tem que tomar cuidado para não quebrar, não entortar. Então, assim, ó, dá para usar para fazer coisas bem legais com o compasso, mas vocês precisam tomar cuidado. Lembrando que, se o compasso de vocês está muito frouxinho, vocês podem apertar aqueles parafusinhos, né? Pedir para o pai ou para a mãe, para o tio, para o avô, para alguém aí que possa apertar os parafusinhos aqui de cima para vocês. Existem compassos em que aqui vai um lápis, né? Também funciona normalmente. Vocês podem utilizar qualquer um desses compassos que vocês tenham aí, tá certo? Não esqueçam de fazer os exercícios e de revisar o conteúdo que vocês têm disponível. Eu encontro vocês na próxima aula.